programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, irmãs. No dia 27 de janeiro, mais provérbio. Então vamos ler o provérbio de hoje que diz assim: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 5, versículo 18. Temos como título A mulher da tua mocidade. Se você é jovem e pretende se casar, saiba que para Deus o matrimônio é assunto muito sério. Desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Mateus 19, 4, 6. Você deve fechar a porta dos fundos da possibilidade de separação, não seguindo o modelo da sociedade de hoje, e pedir a Deus graça para que o seu casamento seja o único. Se você já vem de uma experiência fracassada, peça a Deus para não entrar em outra situação desastrosa. Para Deus, a mulher da sua mocidade é a sua companheira, a mulher da sua aliança, da qual o Senhor é testemunha. Mateus 2,4. A razão do fracasso do casamento é porque o ser humano é egoísta, cada um quer que o outro o satisfaça. Cristo foi o modelo de renúncia de si, pois ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E porque ele hoje vive dentro de nós, como o Espírito pode nos ajudar e viver uma vida a dois, amando e cuidando um do outro. Efésios 5, 26 até o 29. Somente assim a esposa terá um espírito manso e tranquilo, submissa ao seu marido, e este, por sua vez, tratará a sua mulher com a máxima consideração como parte mais frágil, porque são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas orações. 1 Pedro 3, 4 e 7. Bom dia. Estende as raízes para o ribeiro, quando vem o calor.
seu fruto. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs. O Senhor está encabeçando todas as coisas. Nós só precisamos confiar e descansar. Que o Senhor te abençoe em tudo que você tiver necessidade, que o Senhor te dirija em tudo e te dê descanso. Confie no Senhor, amém? Ele está encabeçando todas as coisas e cuidando de tudo para nós. O que nós precisamos fazer é crer e descansar. Aleluia! Senhor, nós te agradecemos por mais essa semana que termina hoje. Muitos planos que fizemos, nós conseguimos concluir. Conseguimos executar. Outros nós não conseguimos. Mas uma coisa é certa, até aqui o Senhor esteve presente nas nossas decisões, dando-nos ânimo, força, coragem para a gente continuar edificando a igreja. Senhor Jesus, te agradecemos pela tão grande salvação que o Senhor deu para nós, tão grande livramento. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor nos tirou do Egito e o Senhor nos trouxe para a realidade da terra de Canaã. O Senhor é essa terra maravilhosa, onde tudo frutifica, onde tem comida em abundância. O Senhor é essa pessoa maravilhosa, o grande eu sou. Muito obrigada por nós existirmos nessa era final, né? Nós podíamos ter nascido em outro tempo, mas o Senhor nos trouxe para o final dos tempos. Muito obrigada, continue contando conosco, que cada uma de nós possa buscar o Senhor de todo o coração. Senhor, livra-nos de tudo que é aparência, traga-nos para a realidade, dia após dia, traga-nos para mais perto. Senhor, isso que nós te pedimos até a sua volta, nos faz ser fiéis, prudentes, perseverantes, até o fim, fiéis. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe você nesta manhã, Deus abençoe o seu dia. Meu nome é Vera. Eu, junto com a irmã Lene, fazemos o quadro Leitura Bíblica e estamos aqui para trazer a pura palavra para você. E queremos que você, ouvinte, volte amanhã. Você que está ouvindo a gente pela primeira vez, amanhã tem mais e a gente aguarda você. Fica com a gente. Ontem nós já vimos, né, que o Senhor preparou Moisés, né? O nascimento dele foi maravilhoso, ele nasceu em tempos difíceis, né? Quando todas as crianças do sexo masculino eram para ser mortas, né? Essa era a ordem do faraó. Mas graças ao Senhor, o Senhor preservou a vida de Moisés e ele então foi soberanamente amamentado, né? Criado pela mãe. Eu quero fazer um pequeno comentário para você, que as crianças naquela época, elas não amamentavam só 1 ano, não. Elas amamentavam por um período bem maior, 3, 4 anos de idade ou mais.
Então, Joquebede teve a oportunidade de falar do Senhor para o seu bebê, né? E o criou, depois que ele estava já grandinho, é que ele foi levado para a filha de Faraó, né? Então, irmãs, ela teve a oportunidade de inculcar a palavra na cabecinha dele e de dizer: você é um hebreu, você não é egípcio, o Senhor tem algo especial para você, porque você vai ser criado no palácio, quem te colocou ali foi o Senhor, né? Então, eu acredito que ela, como mãe, deve ter falado tudo isso para o seu garotinho, né? E o Senhor preparou Moisés. Teve uma educação de príncipe, ele conhecia a administração. Ele sabia como liderar uma guerra, ele sabia lutar, ele foi ensinado pelos melhores professores da época. O Senhor preparou Moisés de uma maneira muito especial, porque ele foi usado pelo Senhor. Moisés foi chamado pelo Senhor por volta dos 40 anos. E aos 80 ele ainda era útil para o Senhor. Senhor Jesus, eu quero encorajar as irmãs que estão já de idade avançada. Amadas irmãs, fiquem cheias de alegria. Deus pode usar você aos 80 anos, aos 90 anos. Amém? Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, não tem idade, irmãs. O Senhor precisa de você a qualquer idade. Se você é jovem, com qualquer idade. Seja você criança, jovem, adulto, solteira, casada, idosa. O Senhor conta com todas nós nas nossas idades, com as idades que nós temos. Amém, irmãs? Então, vamos ser esse material tão precioso para o Senhor como foi Moisés, né? Bem, Moisés se casou, nós vimos que ele teve 2 filhos e agora vamos dar continuidade. Hoje vamos dar continuidade com o capítulo 4 e 5 de Êxodo. Capítulo 4, versículo 1. Deus concede poderes a Moisés. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então ele disse: jogue-o no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: ponha agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés.
O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Moisés volta para o Egito. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: Deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora chegou, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e o adoraram. Capítulo 5. Moisés e Arão falam com o Faraó. Depois, Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus veio ao meu encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Faraó aflige os israelitas. Versículo 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas.
Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo, assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram, nem ontem, nem hoje, a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Fazendo tijolos como antes. Os israelitas se queixam de Moisés e Arão. Versículo 15. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: porque o Senhor trata assim esses seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que esses seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são os desocupados? Vocês estão desocupados? E por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saírem da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão e estavam à espera deles. E lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Moisés se queixa a Deus. Versículo 22. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em seu nome, ele tem maltratado este povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Ele termina a nossa leitura de hoje aqui, né? Então nós vemos, irmãs, que situação que Moisés estava, né? O Senhor o incumbiu de tirar o povo do Egito. Ele precisava convencer Faraó a deixar o povo ir embora. Era muita gente. Quem é que queria perder um número tão grande de empregados, né? De escravos, no caso. Então, Faraó não ia deixar ir assim, tão de repente. E além de ele ter que convencer Faraó, ele também precisa ganhar a confiança do povo. Porque o povo agora se viu afligido, porque antes eles faziam tijolos, mas eles ganhavam a palha. Agora eles não iam mais ganhar a palha e ter que trabalhar dando a produção que davam antes. Então, isso aos olhos deles era impossível. E eles culparam Moisés e Arão por isso, né? Porque estavam exigindo deles algo que seria praticamente impossível eles fazer, porque o faraó foi pressionado pelo Moisés e Arão. Então, que situação difícil. Moisés realmente dependia do Senhor e confiava no Senhor, né, para poder executar essa tarefa árdua, hein? Muito árdua. Então, Senhor não tinha outra pessoa para enviar, né, a não ser Moisés. A Bíblia diz que ele era muito manso, né? Então, uma pessoa que não revidava, uma pessoa mansa, uma pessoa trabalhada pelo Senhor, na verdade, né, irmãs? Teve muitas experiências com Deus e podia ser essa pessoa mansa, que poderia tirar o povo do Egito sem brigas, sem discussões, né? Sem guerras, né? E você vai ver que ele consegue cumprir o que o Senhor determinou para ele. Não perca o capítulo de amanhã. Toda a Bíblia nos ensina muitas lições. Que você possa ter aprendido alguma lição hoje.
com a leitura de hoje, amém? Fiquem agora com a Marlene, que traz Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Amanhã tem mais e a gente aguarda você. Até lá. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 22, versículos 19 ao 31. Provérbios, capítulo 5, versículos 15 até o 21. E Mateus, capítulo 18, versículos 1 até o 22. Começando com Salmos. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém? Agora Provérbios, capítulo 5, versículos 15 até o 21. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de águas pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com fome. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 até o 22. O maior no reino dos céus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Os tropeços. Versículo 6. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor
para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. A ovelha desgarrada. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um destes pequeninos. Como tratar um irmão que peca? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhe digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A parábola do servo que não queria perdoar. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém. Bom dia. Amanhã estaremos de volta. Fiquem na paz do Senhor. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Como obtermos a veste nupcial? Parte 1. Recebam com carinho, Taíka Saleb. O irmão Dong Yulan utilizou o Salmo 45 para mostrar a diferença entre a veste de justiça objetiva e a veste de justiça subjetiva.
toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Nesse trecho, a filha do rei refere-se à mulher escolhida para ser a rainha, a esposa do rei. Estávamos na rua, na imundícia do pecado, sob a opressão do mundo do engano, vivendo no curso desse mundo. Um dia, porém, o Evangelho chegou até nós. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus nos deu outra vestimenta e nos colocou na igreja. Nós somos a filha do rei, escolhida para ser rainha. Para sair da rua e vir para o palácio, nossas roupas precisam ser trocadas. Que roupa é essa que passamos a vestir? Uma roupa recamada de ouro, ou seja, o ouro é sua vestidura, que se refere ao aspecto exterior. A primeira veste é Cristo como nossa justiça objetiva. Cristo morreu e se tornou nossa justiça, o que nos possibilitou viver a vida da igreja. Assim, podemos dizer que não estamos mais na rua, no mundo, estamos na igreja, no palácio do Rei. Apesar de ser algo maravilhoso, não ficaremos nessa condição para sempre. Estamos apenas sendo preparados para o dia do casamento. Qual noiva não pensa no dia do casamento? Precisamos pensar no dia do nosso casamento com o Senhor. Estamos no palácio sendo preparados e precisamos da segunda veste, conforme o versículo acima citado. Somente se estivermos em roupagens bordadas, seremos como esposa ataviada para o rei. Uma coisa é ter uma veste recamada, outra é tê-la bordada em você. Uma coisa é vestir-se de Cristo como justiça objetiva, outra é Cristo tornar-se sua justiça no dia a dia, bordando esses fios de ouro em você. O aspecto da justiça subjetiva exige nossa cooperação. A ceia do Cordeiro, descrita em Mateus 22, é uma recompensa, um galardão para os que estão bordando as vestes. Se tivermos essa postura, certamente seremos bordados pelo Senhor. É uma questão de cooperar com Ele. Não só você está ansioso para casar-se, mas Cristo também está ansioso para preparar a sua igreja a fim de casar-se com ela. Isso é o que Paulo mostra em Efésios. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou tanto a igreja, que se entregou por ela, ou seja, por nós. Por isso Deus quer, por meio de Cristo, santificar-nos, isto é, colocar seu elemento santo, sua realidade e sua vida santa em nós. A palavra nos lava e nos purifica. Por isso, minha preocupação ao ministrar a palavra de Deus é preparar a igreja do Senhor para esse dia, a fim de que ela esteja pronta para o casamento com Cristo e para integrar seu exército. É com essa finalidade que estamos no palácio do Rei, na igreja. Senhor, muito obrigada, porque um dia estávamos na rua, imersos em nossos pecados, sem direção, mas fomos escolhidos pelo Senhor. Obrigada porque o Senhor colocou-nos na igreja, no teu palácio, e hoje estamos sendo preparados por ti. Muito obrigada, Senhor. Aguardamos ansiosamente as bodas do Cordeiro. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã.
Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Estamos aqui diante de Ti. Amadas ouvintes, que vocês tenham todas um bom dia na presença do nosso amado e querido Deus. Estamos aqui nesta manhã para agradecer tudo que o Senhor é na nossa vida, porque o Senhor faz tantas coisas maravilhosas e precisamos sempre estar diante dEle e agradecer, porque o Senhor é que cuida de nós a cada dia e a cada momento. Amadas ouvintes, hoje precisamos estar diante do Senhor, agradecer, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, agradeço a Ti pela vida. Ó Senhor Jesus, agradeço a Ti, Senhor, pela saúde, pelo pão de cada dia. Ó Senhor Jesus, o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Tudo o que necessitamos, o Senhor nos fará por nós. Ó Senhor Jesus, te agradecer, Senhor, pela chuva. Ó Senhor Jesus, como é maravilhoso, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu tenho cuidado, Senhor, de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, entrego cada ouvinte, cada família, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Senhor cuida, meu Pai, que o Senhor fortalece, que o Senhor supre, meu Pai, a necessidade do Teu povo. Ó Senhor Jesus, agradecer, Senhor, por tantas coisas boas na nossa vida. Senhor Jesus, te agradecer, Senhor, por as coisas que não deram certo, porque o Senhor sabe o que é o melhor para cada uma de nós. Nós queremos algo, mas o Senhor é que sabe o que é melhor. E a Tua vontade é que prevalece na nossa vida. E precisamos ser grata, porque o Senhor é que nos livra de tantas coisas ruins que não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece o nosso andar, conhece o nosso falar. Oh, Senhor Jesus, nos corrige. Senhor Jesus, cuida, Senhor, de tudo para que nós não fazemos o que não Te agrada. Ó Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, nos livra de todas as coisas negativas. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, entrego cada ouvinte nas Tuas mãos e que o Senhor possa, meu Pai, cuidar da situação pela qual cada um está passando, porque só o Senhor sabe. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo. Amadas ouvintes, que o Senhor Jesus abençoa a sua vida, sua família, dê uma semana, um final de semana cheio de paz, e que o Senhor Jesus seja nos teus caminhos. Tenha todas um bom dia e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Seguimos a Jesus, que é o nosso general, e por Ele nós